novidade de vida. A Beata Assunta, ela fazia parte de uma grande família, ela na Itália, morava em Piacenza, né? E houve um momento histórico em que a Itália é muito pequena em relação ao tamanho geográfico, né? E as pessoas dependiam muito da terra. E as pessoas já estavam passando muita necessidade, não tinha emprego, estavam passando até fome, principalmente na Itália. E eles começaram a migrar. Agora, aqui no Brasil estava acontecendo um fato histórico também importante, que foi a abolição da escravidão. E estava necessitando de mão de obra. Então houve um incentivo para que os imigrantes, principalmente da Itália, mas tinha também Portugal, Espanha, que vieram para o Brasil. A Beata Assunta Marchetti nasceu na Itália, na cidade de Lombrice di Camaiore. Em 1895, a pedido do irmão, Padre José Marchetti, veio para o Brasil para ajudar os imigrantes italianos. Em São Paulo, trabalhou no orfanato Cristóvão Colombo, dedicando-se ao cuidado de crianças órfãs, principalmente filhos de imigrantes. Mais tarde, fundou a Congregação das Irmãs de São Carlos Borromeu, conhecidas como escalabrinianas. E Padre José Marchetti, chegando aqui, ele viu que não era só aquela criança, tinha muitas outras crianças órfãs, morriam muito. Tinha também uma peste naquela época, acho que era a gripe espanhola, se não me engano, que morreram muito. Não só, também inclusive fome mesmo, as pessoas estavam fracas e morriam muito. E muitas crianças ficaram órfãs, filho dos imigrantes. Aí ele juntou as crianças aqui, no Brasil, particularmente aqui em São Paulo, no Ipiranga, e de início ele arrumou algumas mulheres e falou, e agora, o que eu faço? Aí ele lembrou da Assunta, da sua irmã. Ele falou, a Assunta ela queria ser religiosa, só adiou, penso que é a providência de Deus, né? Ela não entrou nas Carmelitas lá na Itália, porque o pai havia morrido. E a mãe pediu, não, Assunta, me ajuda primeiro a cuidar dos irmãozinhos, depois você vai. Aí ela adiou essa entrada. Mas quando o Padre José Marchetti chegou e disse a ela, Assunta, eu estou lá no Brasil com as crianças, você já cuida dos nossos irmãozinhos, você leva jeito para isso, vamos lá me ajudar como missionária. Aí ela falou, olhou para ele e falou, não, mas eu não sei falar português e também eu quero ser carmelita. Eu não vou para o Brasil. Aí o irmão disse, Assunta, o que eu faço sozinho no Brasil com aquelas crianças? Vá diante do Sagrado Coração de Jesus, a qual ela tinha muita devoção, reze e pergunte a ele se ele te quer como carmelita na Itália ou como missionária lá no Brasil me ajudando. E ela foi lá rezar diante do Sagrado Coração de Jesus. E voltou dizendo, meu irmão, não são só por suas palavras, realmente Jesus me fala forte no coração. Eu irei para o Brasil, eu quero ser a mãe dos órfãos e abandonados no exterior. Beata Assunta Marchetti é lembrada pelo exemplo de missionária verdadeira, que se deixou moldar por Cristo, pela palavra e pela Eucaristia. Essas são algumas de suas características, que estão gravadas na memória e no coração daqueles que a conheceram, evidenciando seu profundo compromisso com a fé e com a caridade. Nós temos prova de várias pessoas que eu conheci, que dão um testemunho, que até hoje, os depois, né? Mas aqueles, muitos até já morreram, as velhinhas. Elas progrediram não só nos valores morais, tudo, mas os descendentes. Uma velhinha, outro dia, faz 2 meses que faleceu, ela disse, meus netos, graças a Deus, estão uma na Europa, outra não sei aonde, tudo estudando, é médico, é não sei o quê. Ela falou, irmã, nós progredimos porque eu casei e orientei minha família como a Madre Assunta me ensinou. Então nós temos provas concretas
que, é claro, nem todo mundo pode ser que seguiu tão bem o bom caminho, assim como acontece nas famílias, né? Mas nós temos testemunhos da maioria que estão muito bem colocados no trabalho, profissionalmente, valores, né? Os valores cristãos, os valores familiares. Então essa foi, acho que, a grande contribuição, não só a parte, vamos dizer, imediata, que é dar comida, né? Ajudar a criança a crescer até fisicamente, mas ela foi pensado no todo, né? Na formação, na educação, na orientação da vida. A dona, essa velhinha falecida, ela falou: eu casei como a Madre Assunta me ensinou. Até brinquei com ela. Como? Ela não casou, como é que ela te ensinou? Mas os valores, né? É muito característico assim, a humildade da Madre Assunta. A forma dela se comportar, tudo que quando ela voltou a ser noviça, então ela que foi superiora, que começou a congregação, tinha que obedecer naquelas coisas simples do dia a dia, então ela mostrou-se sempre muita humildade. E também as virtudes, né? Mas assim, nós chamamos de virtudes teologais, muito claro na vida da Madre Assunta: a fé, a esperança, a caridade. E Madre Assunta foi, antes de tudo, uma missionária. Nasceu na Itália, veio ao Brasil a convite do seu irmão, Padre José Marchetti, que já estava aqui em São Paulo, trabalhando com os imigrantes italianos. Aí veio a irmã dele, Madre Assunta, e a mãe também, e com outras mulheres que integravam então esse grupo de voluntárias e constituíram depois o núcleo inicial da congregação que foi fundada das missionárias de São Carlos Borromeu. A dedicação de Madre Assunta e o seu grupo foi sobretudo aos idosos, aos doentes, aos órfãos e, de modo muito especial, aos que tinham sido escravizados e que, no final do século XIX, anos 1890 em diante, estavam, sim, com liberdade, mas estavam abandonados. Estavam pelas ruas, não tinha muitas vezes onde ficar, onde morar, não tinha trabalho, não tinha condições de viver, viviam numa situação de abandono muito grande. E Madre Assunta se dedicou a essas pessoas com grande caridade. Eu acho que essa dedicação missionária que se expressou através da caridade aos órfãos, aos abandonados, aos rejeitados, este é um exemplo que a Igreja constantemente deve seguir. É o exemplo de Jesus Cristo, a opção pelos pobres e estar do lado de quem sofre, ajudar, estender a mão, sensibilizar-se por quem necessita. E nisso, Madre Assunta será sempre lembrada e ajudará a Igreja a não esquecer deste exemplo de Jesus e também o exemplo de tantos outros santos. Ter um coração de mãe é essencial para a irmã Jaira, pois assim ela consegue viver com amor sua missão e vocação na congregação. Ela se emociona ao recordar a transformação na vida de tantas crianças que tiveram apoio dela. Antes de ser religiosa, é natural da mulher gostar de ser mãe, bebezinho, né? Então, a minha crise, eu vou ser freira, vou ser religiosa. Ah, mas e o bebezinho? É tão bonitinho, o bebê ser mamãe, né? Mas depois Deus vai mostrando, né, de acordo com cada vocação, Ele mostra que existe esse sentimento de mãe. É interessante, ele não pode sair do coração da mulher, né? Quando eu cheguei no noviciado, um dos primeiros temas para estudar: toda mulher é chamada a ser mãe. Falei, tá certo. Então, aí a gente foi aprendendo, né, no noviciado, que o coração de mãe, né? Coração, sentimento, carinho de mãe, né? Então tem a mãe biológica, que tem que ter também esses valores, que se tiver a biológica e não tiver esse sentimento, esse carinho, esse coração de mãe, fica até falho, né? Então, a gente não pode julgar, né? Mas às vezes até acontece e fica falho, né? Agora, ser mãe espiritualmente, de coração, é uma realidade, né?
A gente tem os mesmos sentimentos, a preocupação, a criança machucou, a criança não está indo bem na escola, a criança está com maus coleguinhas, então a gente tem essa preocupação de querer um bom futuro, né? Por isso nós ficamos felizes quando chega aqui alguém, né? Eu tive a visita de um menino que está na faculdade. Na época que eu era diretora, todo mundo queria que eu mandasse ele embora. Aí o coração de mãe não quis, né? Eu me emociono. Eu não quis mandar ele embora. E ele voltou aqui e falou, irmã, eu virei gente. Faz uns 2 anos ele veio aqui. Eu virei gente e veio me agradecer porque não foi embora. Ele falou, foi aqui que eu aprendi. O processo de canonização da beata Assunta Marchetti avançou muito nos últimos anos. Após a sua beatificação em 25 de outubro de 2014, na Catedral Metropolitana de São Paulo, a Congregação para a Causa dos Santos segue avaliando relatos de graças e milagres atribuídos à sua intercessão. Para a canonização, é preciso o reconhecimento oficial de um milagre ocorrido após a beatificação. O processo está em andamento, com a coleta e análise de testemunhos e possíveis milagres. Foi reconhecido um milagre no Rio Grande do Sul. Um senhor, né? O senhor Heráclides, o nome dele. Ele estava doente, que ele ia a óbito, segundo os médicos, ou ficaria com grandes sequelas. Então ele sobreviveu e não ficou com sequelas. E foi reconhecido, né, depois de passar por todos os processos, tanto aqui dos médicos como na Itália, como junto com a apostoladora. Então foi reconhecido o milagre. Aí foi feito porque quando é canonização, é que ainda é beata ou bem-aventurada, né? Passa pelo processo de serva de Deus, bem-aventurada, venerável e hoje bem-aventurada. Para nós é santa, né? Mas a igreja exige um reconhecimento, por isso é importante o papel de vocês ajudar na divulgação, ele tem que ser conhecido, né? Então, quanto mais conhecido até a nível mundial, deve ser reconhecido a nível mundial, e a igreja exige mais um milagre. Então ela tem mais um milagre para ser reconhecida como santa. Quanto a graças, tem muitas graças, reconhecido como graças. Agora, tem também indícios de milagres. Agora, quem acompanha é a apostoladora, a irmã Leocádia. A irmã Leocádia, apostoladora, ela está estudando um caso que é possível milagre. Então, ela vai passar por todo o processo, né, que a igreja exige. A beatificação de Madre Assunta aconteceu em 25 de outubro de 2014, na Catedral da Sé de São Paulo. A cerimônia foi presidida pelo cardeal Ângelo Amato, enviado pelo Papa Francisco. Durante o evento, Madre Assunta foi oficialmente declarada bem-aventurada em reconhecimento à sua vida de virtudes heróicas e dedicação aos migrantes, órfãos e necessitados. Bem, os santos não ficam santos de um momento para outro. Os santos vivem a santidade, vivendo no dia a dia o seguimento de Jesus, como pessoas de fé, mas pessoas dedicadas à missão, de pessoas dedicadas à caridade, na ajuda ao próximo, atentas a tudo aquilo que precisa ao redor, que necessita de ajuda. E foi assim que Madre Assunta viveu. E junto com as suas co-irmãs, criou uma obra bonita de assistência aos órfãos, aos migrantes, aos necessitados. E dessa forma, ela ensina a todos nós, ensina a igreja que a santidade não é algo que cai das nuvens. E também não é algo que se adquire ficando estáticos, parados. A santidade, ela cresce à medida em que nós vivemos ativamente os dons da fé, esperança e caridade. À medida que nós vivemos as bem-aventuranças na prática. E isso muitas vezes pode ter o seu custo de esforço, de sacrifícios, de incompreensões e muitas vezes de sofrimento até. Seguir Jesus Cristo nem sempre é livre de sofrimentos. Aí Jesus
sabia disso e preveniu os seus apóstolos e a todos nós: quem quiser me seguir, tome a sua cruz e também me siga. Então, seguir Jesus Cristo não é promessa de vida mansa, né? E é este exemplo que os santos nos dão, no dia a dia, fazendo o que precisa fazer, empenhando-se, dedicando-se, portanto, à santidade vivida no dia a dia. Assim como Madre Assunta, Madre Paulina dedicou sua vida ao serviço dos mais necessitados. Desde jovem, demonstrava profunda devoção religiosa, participando ativamente das orações e atividades sociais da comunidade. Em 1890, aos 24 anos, deu início a um trabalho mais estruturado de assistência aos pobres e enfermos, dando os primeiros passos para sua missão. É uma alegria poder estar falando sobre a nossa fundadora, Santa Paulina. A vida dela iniciou em Vigolo Vataro, Trento, Itália. Em 1865 foi o nascimento dela, 16 de dezembro, e depois de 10 anos ela veio para o Brasil com a sua família. Se instalaram em Vigolo, Nova Trento, Santa Catarina, e lá ela viveu como uma criança normal junto com a sua família, como uma jovem também, que com outras jovens elas ajudaram a trabalhar lá no moinho, conversaram, sonharam e ela, juntamente com Virgínia, sua amiga, perguntaram: mas será que não daria para a gente pensar em alguma coisa nesse local que atendesse aos pobres? E anterior a isso, a comunidade tinha dado a elas, junto ao padre, a missão de dar catequese, de cuidar da capela e de visitar os doentes. Então, visitando os doentes, elas perceberam que era possível fazer algo a mais. Então, elas iniciaram aí, trazendo para casa Ângela Viviane, que era uma senhora que elas visitavam, que estava doente. Então, em um casebre 6x4, que ela ganhou de uma pessoa lá que doou, elas colocaram ali Ângela Viviane e ali iniciou a congregação. Com o tempo, sua dedicação cresceu e inspirou outras mulheres a seguirem o mesmo caminho. A Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição se tornou a primeira congregação religiosa feminina de direito pontifício no Brasil, reforçando seu propósito de amor e serviço aos mais necessitados. Eu penso que o chamado de Deus na vida de Madre Paulina foi a partir da sua vivência religiosa familiar, da sua vivência também como pessoa batizada, porque até então ela ainda não era irmã, porque isso aconteceu em 1890, então ela fez esse trabalho como leigo, como leiga. Então a importância também da gente acreditar que na nossa missão não precisamos ser padres ou irmãs. Isso é importante para a vida da igreja, sim, mas é importante também que a gente viva a nossa vocação e a nossa missão como batizada. E Santa Paulina, ela viveu isso, porque em 1890 ela fundou a congregação, 1895 ela ficou irmã, então 5 anos depois. Então toda essa missão de acolher as crianças, de partilhar o seu lanche que ela fazia quando ela era criança, de cuidar de Ângela Viviane, das pessoas idosas, de dar catequese, tudo isso aconteceu ela como leiga. E depois que ela se tornou religiosa, e aí acontece a fundação, então, da congregação, já com elas irmãs, mas a fundação aconteceu 5 anos antes delas serem irmãs. Santa Paulina, ela foi uma grande missionária, começou desde criança na Itália, veio para Santa Catarina, de Santa Catarina ela veio para São Paulo em 1903, nessa localidade onde estamos gravando hoje, onde tem o Memorial Santa Paulina. Aqui ela cuidou de ex-escravos, filhos de ex-escravos. Em 1909, ela foi enviada para Bragança Paulista, onde ela cuidou aí das pessoas idosas, e ela era faxineira também, ela era enfermeira
E ela era uma pessoa simples, normal, no cotidiano da vida ali da comunidade. E em 1918 ela retorna a esse local aqui e trabalha aqui junto com o povo, e aqui também ela falece. Madre Paulina, eu acho que as virtudes que mais se destacam nela são, primeiramente, a grande caridade. Claro, a fé, o amor a Deus, que se traduziu então no amor ao próximo. E mais uma vez, na linha daquilo que Jesus ensinou, amar o próximo nas condições concretas da vida do próximo e das pessoas que mais necessitam. Ela começou com um trabalho com pessoas idosas necessitadas, pessoas idosas doentes, a cuidar delas, e de repente se formou um grupo, uma organização para cuidar dos doentes e pessoas idosas. E assim, a sua fé, a sua dedicação ao próximo, seu amor, sua caridade, portanto, mas também a grande humildade. Madre Paulina passou por sofrimentos, por humilhações até ao longo de sua vida, mas ela foi uma pessoa humilde e procurou em tudo reconhecer o que Deus quer de mim, o que Deus queria dela. E mesmo através dos sofrimentos, ela não desistiu. E mesmo quando, num certo momento, ela foi afastada da condução da obra dela, ela disse, olha, eu posso me afastar, mas é importante que a obra continue. E ela aceitou o afastamento por vários anos, e rezando e fazendo todo o possível para que a obra continuasse. Eu acho que isso é de uma grandeza muito grande e de uma humildade bonita que põe o peso não em si, mas põe o peso naquilo que está em jogo, isto é, a obra da caridade, a obra da assistência, as pessoas doentes, as pessoas que precisavam ser ajudadas. Então, também, nesse sentido, Madre Paulina é um exemplo de grande humildade para todos nós. Madre Paulina enfrentou muitos desafios e perseguições, mas nunca perdeu a fé, nem se arrependeu da sua escolha pela vida religiosa. Sempre acreditou que Deus estava ao seu lado em todos os momentos. Nós sabemos que a vida de todas as pessoas, ela é marcada por momentos bons e também por momentos difíceis, e às vezes tem que enfrentar alguns conflitos. E na vida de Santa Paulina isso também não foi diferente. Por isso que uma das frases dela é: nunca jamais desanimeis, embora venham ventos contrários. Então, um dos ventos contrários, que depois a gente percebeu que não foi contrário, porque foi uma situação que aconteceu e que acabou fazendo com que a humildade de Madre Paulina crescesse muito e ela também se tornasse a santa da humildade, né? Então, pessoas que ajudaram a congregação no início, elas apoiadas por algumas irmãs e também pela autoridade eclesial da época, quiseram interferir na vida interna da congregação, né? Onde ia abrir casa, como ia fechar casa, onde ia transferir irmã, como que ia transferir irmãs. E a Santa Paulina disse que uma coisa é ajudar, outra coisa é querer interferir nas decisões da congregação, né? Diante disso, ela foi deposta do cargo de superiora geral, que desde o início da congregação ela era a superiora geral para toda a vida. E aqui em São Paulo, então, em 1909, ela foi deposta do cargo de superiora geral. A partir daí, enviada então para Bragança Paulista. E lá em Bragança Paulista, ela ficou até 1918 e depois disseram que ela era um grande testemunho, que ela deveria voltar para essa casa onde ela sempre viveu, amou os pobres e acolheu as pessoas marginalizadas. Em dezembro de 1895, ao professar seus votos religiosos, Amábile Lúcia adotou o nome de Irmã Paulina do Coração Agonizante de Jesus. Na tradição católica, é comum que religiosos escolham um nome em referência a santos ou figuras bíblicas que os inspiram. Madre Paulina se espelhou em São Paulo Apóstolo,
conhecido por sua missão evangelizadora e profundo zelo pela fé cristã. Paulina, um dos grandes missionários que se tem é São Paulo, então fundamentado biblicamente na pessoa de Paulo e na missionariedade também de Paulo. Do coração agonizante é que esse amor dela se expandia para com os agonizantes da época, para com as pessoas sofridas, para com as crianças que estavam abandonadas, para ex-escravos, filhos de ex-escravos e pessoas que sofriam na época, né? Então esse coração agonizante de Jesus, esse coração que abraça todas as pessoas, principalmente as pessoas empobrecidas. E de Jesus, porque é o grande mestre a quem seguimos e a quem ela amou e a quem ela dizia: amemos a Jesus e nada mais, façamos-nos todas santas. Então a santidade para todas as pessoas ela buscava também através do seu próprio nome. O carisma se expande, né, em diversas partes do Brasil e também em 12 países. O carisma é sensibilidade para perceber as necessidades da realidade e disponibilidade para servir aos mais empobrecidos. Então, nisso a gente trabalha com creches, com asilos, na pastoral, em diversas atividades que envolvem aí as pessoas menos favorecidas e marginalizadas. Onde a vida clama, aí é local onde o nosso carisma se faz presente. Madre Paulina foi canonizada em 19 de maio de 2002 pelo Papa São João Paulo II, em uma cerimônia na Praça de São Pedro, no Vaticano, acompanhada por mais de 20 mil fiéis. Seu processo de canonização começou em 1965, com o reconhecimento do primeiro milagre em 1989. Em 1991, durante a visita do Papa João Paulo II a Florianópolis, ela foi beatificada. A canonização de Madre Paulina marcou a história da Igreja no Brasil, confirmando oficialmente sua santidade e dedicação aos mais necessitados. Procedemos com a nossa autoridade apostólica que a venerável serva de Deus, Madre Paulina do coração agonizante de Jesus, seja doravante chamada de Beata. A canonização de Santa Paulina aconteceu em Roma, a partir de diversos milagres que foram acontecendo na história da vida dela e na história também das pessoas. E um dos milagres foi de Isa Bruna. Ela é uma menina do Acre, uma criança, nasceu com uma má formação cerebral, teve que passar por uma cirurgia e dentre isso ela teve também diversas convulsões. A avó, quando soube que a mãe de Isa Bruna estava grávida, já colocou Isa Bruna sob os cuidados da Santa Paulina. E no dia da cirurgia, ela convidou diversas pessoas para que pudesse rezar, pedindo a Santa Paulina a cura da filha. Então, pela fé da avó e pela oração de muitas pessoas que ajudaram e da avó também, a Santa Paulina, a Isa Bruna se recuperou, né? E hoje ela é uma pessoa normal como qualquer outra, curada aí por intercessão de Santa Paulina. Santa Paulina foi considerada a primeira santa brasileira. Isso foi dito pelo Santo João Paulo II, que na época ainda não era santo, né? Mas pela missão dele, ele se tornou também santo. E nós sabemos que em diversas localidades aí do Brasil existem santos anônimos, embora a gente já tenha aí outros santos despertados também a partir aí da santidade de Santa Paulina e do Papa, que disse que essa terra era uma terra de muitos santos, né? A canonização da Santa Paulina para o Brasil é de grande importância, porque a partir dela também foram surgindo outros santos, né? Como São Frei Galvão, como Dulce dos Pobres e outros. E nós sabemos também que ela
com a santidade dela, ela mostrou para a gente que qualquer outra pessoa, enquanto batizada, ela pode ser santa, desde que ela cumpra também a sua missão e a sua vocação. Então ela mostrou para a gente que alguém que pisa nessa terra como ela pisou, que andou com as pessoas, que se alegrou com a juventude, que se alegrou com as crianças, que deu catequese, que fez tecido de lã, que fez flores, que trabalhou com a humanidade, qualquer pessoa pode ser santa. Basta ter virtudes, né? E fazer o bem para com as pessoas. Então, acho que é um ganho que o Brasil tem com a vida de Santa Paulina, que abre portas para outros santos também. Eu lembro que a sua beatificação aconteceu em Florianópolis, Santa Catarina, porque ela começou a sua obra em Santa Catarina, e depois foi para São Paulo. Mas ela foi beatificada em Florianópolis durante a primeira visita do Papa João Paulo II ao Brasil, em 1982. Naquela ocasião, o Papa João Paulo II, na homilia, disse, e aquilo ficou marcado: o Brasil precisa de muitos santos. E depois houve também em Roma, já na preparação do grande jubileu, da passagem de milênio, houve todo um trabalho para que os países, as conferências episcopais, procurassem levantar, as pessoas que tinham fama de santidade, que eram veneradas, que o povo tinha na conta de santos, para que se levantasse as possibilidades de encaminhar os processos de beatificação. Por isso, o Brasil precisa de muitos santos. Dito isso, na beatificação de Madre Paulina, foi, sem dúvida, o início para que muitas outras causas de beatificação fossem introduzidas no Brasil. E várias delas já foram a bom termo. Causas de beatificação e canonização sempre tem um trâmite bastante complexo e longo, mas várias causas já foram introduzidas e levadas até o fim. Mas agora são dezenas e dezenas de causas que estão em andamento. Então, certamente, a primeira pessoa do Brasil que foi canonizada, Madre Paulina, ela abriu caminho e foi ocasião para que a Igreja no Brasil se desse conta que aqui no Brasil há muitos santos, pessoas que viveram e também hoje vivem a santidade, e não apenas na Europa e assim por diante. Isso é muito importante, é bonito, porque tantos casos, tantas causas de beatificação que estão em andamento no Brasil também não são de padres, de religiosas ou de missionários, mas são de pessoas comuns, pais e mães de família, jovens e pessoas que viveram intensamente a sua fé, esperança e caridade, que estão justamente no caminho dos altares. Madre Assunta e Madre Paulina viveram para servir e fizeram a diferença na vida de muita gente. Com fé e coragem, enfrentaram desafios, cuidaram dos mais necessitados e inspiraram muitos a seguir pelo mesmo caminho. Hoje suas obras continuam, mantendo vivo o compromisso com os pobres, os doentes, os migrantes e através de tantas mãos que inspiram o anúncio de uma boa nova. Precisa divulgar. Para conhecer, precisa divulgar. Então, é necessário que, de muitas maneiras, seja conhecida a vida dos santos. E, por isso, um programa como vocês estão fazendo vai ajudar para isso. Mas é bom também ler sobre a vida dos santos, porque muitas vezes você tem a referência ao santo apenas pelo milagre ou a graça que a gente quer alcançar. Mas o concílio diz, a igreja diz que a melhor devoção aos santos é a imitação das virtudes dos santos. E para imitar a vida dos santos, a gente precisa conhecer. Então, conhecer a vida dos santos, conhecer quais foram suas virtudes, o jeito que viveram, a gente vai se surpreender muitas vezes. Você vai pensar, bem, se eles conseguiram, por que eu não? Isso não é impossível, que a gente também viva como eles. Então, não apenas se referir ao santo para pedir a graça. A gente pode sim pedir a intercessão dos santos, como não? Porém,
É preciso conhecer a vida dos santos, divulgar a vida dos santos. E é o que a gente recomenda aos padres, às paróquias, que nas festas dos padroeiros falem da vida dos santos, do testemunho dos santos e ajudem as pessoas a conhecer melhor a virtude, a vida, né? E quem sabe as dificuldades, os sofrimentos, as alegrias, as vitórias que o santo viveu.